Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando aqui mais uma vez, dando continuidade aí ao projeto de TCC. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre citações diretas, tá? Então esse é o objetivo aí que a gente vai trabalhar hoje. Só te lembrando, conforme eu tinha falado, a gente vai estar trabalhando pequenos vídeos ali com dúvidas específicas, tá bom? Então hoje qual é o nosso objetivo? Hoje a ideia é a gente trabalhar a situação de citações diretas, tá bom? Então basicamente a gente tem dois tipos de citações diretas. A gente tem a citação direta longa e tem a citação direta curta, tá bom? Aquela citação direta longa é aquela que tem mais de 3 linhas. Então às vezes você faz uma citação direta, você pega um texto aí que seja muito necessário no seu TCC, muito necessário você evidenciar, destacar ele, e ele tem mais de 3 linhas, tem 3, tem 4, tem 5 linhas, você transfere aquele bloco de texto inteiro, copia e cola aquele bloco de texto inteiro, só que a gente tem que fazer algumas formatações que a gente vai dar uma olhada. Em outro momento a gente vai ver a citação direta curta, tá bom? Então vamos lá, eu destaquei dois textos aqui. Eu coloquei um textozinho em vermelho aqui para você dar uma olhada, e tem um outro textozinho aqui embaixo no TCC que eu destaquei também em vermelho. A minha sugestão é que à medida que você for fazendo, você já vai deixando ele destacado em vermelho. Às vezes você ainda não sabe como fazer a citação direta, que é o que a gente vai ver aqui agora, mas já vai te ajudar pelo menos destacando, e você sabe que ali precisa fazer uma citação direta, tá bom? Lembrando que sempre citação direta você tem que copiar o texto inteiro e a gente fazer essa citação dizendo quem é o autor, tá bom? Então vamos lá, eu destaquei esse textozinho aqui para a gente dar uma olhada, e é nele que a gente vai trabalhar. A primeira coisa que a gente precisa na citação direta observar é que ela não tem parágrafo. Então eu não dou tab aqui na citação direta, eu vou juntar, tá bom? Ele não tem esse parágrafozinho que a gente tem o hábito de fazer. A segunda coisa que você tem que observar é que você precisa ter um Enter antes. Eu parei no início aqui, viu? Pressionei Enter, ele criou uma linha acima. E a mesma coisa no final, eu vou até o final, vou dar um Enter também, e ele vai criar uma linha abaixo. Então eu tenho uma linha vazia acima do parágrafo e uma linha vazia abaixo do parágrafo, tá bom? Tem que ser nesse formato aí. A terceira coisa que a gente precisa observar é que você precisa selecionar o texto, tá bom? Ele não trabalha com Arial 10, tá? A gente sabe lá que o TCC a gente trabalha com Arial ou Time News Roman 10, só que a citação não é Arial 12, perdão. O tamanho correto é Arial 10, tá? Então quando a gente for trabalhar com citação de texto, a gente vai utilizar Arial ou Time News Roman, se for da sua escolha. Eu particularmente uso Arial sempre. Arial 10 que a gente vai trabalhar, esse é o correto, lembrando que o texto está em tamanho 12, mas a citação a gente deve usar 10. A próxima observação a fazer é que o espaçamento não é de um e-mail, o espaçamento de um e-mail é no texto inteiro, só que na citação não, a gente tem que utilizar o espaçamento 1, tá bom? Então aqui a gente utiliza o espaçamento 1, ele vai ficar mais juntinho o texto. E a última coisa que a gente deve ajustar é o recuo. Então a gente vem aqui em formatar parágrafo, tá bom? Formatar parágrafo, e eu vou colocar o recuo. Aqui nessa parte antes do texto, eu devo colocar, pode selecionar tudo e digitar 4, porque ele tem que ficar 4 centímetros. Esse é o recuo que a gente tem que dar. Então eu vou dar Enter, ele vai ficar lá no formato correto, que é esse aí que você está observando, lógico que na cor preta, tá bom? Já deixei ele só para ficar destacado. Aí lembrando que aqui no final, ó, depois do parênteses, você observa o nome do autor, tá bom? O sobrenome que está destacado lá no livro que você pegou, o sobrenome dele, em maiúsculo, caixa alta, tá bom? O ano que o livro foi escrito, o livro, o artigo, etc. E a página dele também. Tá bom? Então fiz um formatozinho. Vou fazer um segundo aqui, exatamente com a mesma coisa, que vale aí como para a gente exercitar. Já fiz aquele mesmo detalhe, já deixei separado ali
na cor vermelha para poder destacar ali para a gente, tá bom? Então vamos lá. Primeira observação, tirar o parágrafo. Não tem parágrafo, não esqueça disso, tá bom? Aperta o backspace lá e volta. Pronto, tirou o parágrafo. O segundo detalhe que a gente precisa observar é o que? Selecionar o texto, não é isso? E a fonte não é Arial 12, é Arial 10, tá bom? O tamanho da fonte é 10. A próxima observação é referente ao espaçamento, que a gente tem que colocar 1,5. Às vezes, se você não localizar esse botão, você pode vir aqui pelo formatar também, ó, formatar espaçamento. Também pode ser por aqui. Aí você bota o espaçamento 1, que é o espaçamento simples, que é aquele que não pula espaço de um para outro, tá bom? Então, coloquei lá o espaçamento simples. A próxima observação que a gente tem a fazer é aqui no formatar parágrafo, tá bom? Formatar parágrafo, e o recuo eu vou selecionar aqui e vou colocar 4. Então o recuo é de 4 centímetros. Coloco 4, dá Enter, pronto. Ele ficou lá no formato certinho. Tem um erro aí, quero ver se você observa aí. Eu engoli um passo aí, quero ver se você consegue identificar esse passo. Foi o lance do Enter. Não tem um Enter antes e nem um Enter depois. Nesse caso específico, eu não preciso ter um Enter antes. Por quê? Porque ele está no início dessa página aqui, que no caso é a página número 3. Aqui embaixo você pode observar a página. Ele está na página número 3. Então ele não teria que dar um Enter antes porque eu estou iniciando nessa página, mas o Enter depois eu tenho que dar. Então eu paro aqui no parágrafo seguinte e dou um Enter. Então vai aparecer o Enterzinho ali, ele tirou o meu tab, vou dar o tabzinho para fazer o parágrafo, pronto, fiz o parágrafo. Então eu preciso sempre ter um Enter antes e um Enter depois. E lógico, tudo isso aqui deve ficar na cor preta, tá bom? Então essa aí é a citação direta, tá bom? Citação direta longa, tá bom? Então em outro vídeo a gente vai dar uma olhadinha na citação direta curta. Então lembrando que a longa é aquela que tem 3 ou mais linhas, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.